Todos acharam? Você que está em casa, pegou sua Bíblia, abre com a gente em Mateus, capítulo 14, do versículo 23 até o 33. Amém? Eu quero ler apenas alguns e depois nós vamos estar decorrendo nesse livro, que você não feche a sua Bíblia. Amém? O tema da palavra nessa noite é: não olhe os ventos contrários. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, justificado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Amém? Eu quero orar. Pai, fala conosco nessa noite, Pai. Fala com cada um de nós que aqui estamos, Senhor, aqui na Tua casa, na Sua igreja, Pai, na tua presença nessa noite. Fala o coração, Pai, daqueles que estão em casa, Senhor, que separou esse momento para cultuar a Ti, Pai. Fala conosco, Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podei-vos assentar no seu lugar. A palavra de Deus fala nesse livro de Mateus, no capítulo 14, do verso 22 para frente, fala que Jesus deu uma ordem aos discípulos, né? Falou para os discípulos: vocês podem entrar no barco e vocês podem ir, que eu vou também. Eu vou só despedir da multidão, mas eu vou estar indo ao encontro de vocês, né? E assim aconteceu. Você leu comigo aí no versículo 22, no versículo 23, no versículo 24, aonde diz que os discípulos entrou no barco e foi. E Jesus foi despedido da multidão, e ali ele demorou, e começou a ficar tarde. Começou a ficar tarde, o barco foi distanciando da margem, né? Você leu comigo, e o barco já estava em alto mar, quando de repente começou o vento. Começou um vento muito forte, e os discípulos começaram a sentir o quê? Começou a sentir medo. Mas Jesus, ele prometeu para os discípulos: vocês podem ir, que eu vou estar com vocês. Mas os discípulos, pensa comigo, em alto mar, e de repente começa um vento forte a balançar aquele barco. Muitas das vezes nós nos encontramos dessa forma. Nós temos uma palavra, o Senhor diz para nós: eu vou estar contigo todos os dias da sua vida, eu estarei contigo. É a promessa do Senhor. A palavra de Deus está recheada de promessas, que o Senhor estaria conosco, que o Senhor nos abençoaria. Mas muitas das vezes, o que acontece com a gente? A gente olha o vento, não é verdade? E sempre tem o vento que sopra ao contrário. Sempre tem as circunstâncias. Se falar uma palavra que vai o quê? Te desanimar, que vai às vezes te entristecer, que vai às vezes fazer você ficar cabisbaixo, que vai às vezes fazer você o quê? Desanimar. Sempre vai aquele que vai falar para você: olha, isso não é para você. Ou uma palavra negativa: você não vai dar conta, você não é capaz disso. Não, isso é muito para você. O Senhor está dizendo para nós, querido, assim como Ele disse para aqueles discípulos: eu vou estar com vocês. O Senhor está dizendo para cada um de nós, o Senhor está dizendo para você que está aí na sua casa: eu estarei contigo todos os dias. Não olhe para o vento vai soprar ao contrário. Sempre vai ter os ventos que vão soprar ao contrário, né? E aqui no versículo 26... quando o viram, você que está com a sua Bíblia, quando o viram andando sobre o mar. Antes disso, eu quero te falar que os discípulos estavam lá em alto mar, né?
como nós falamos aqui, o discípulo estava lá em alto mar, e o vento começou a balançar aquele barco, e eles começaram a ficar com medo. E por um momento passou na sua mente, na sua cabeça, será que Jesus vai vir mesmo? Será que Jesus vai chegar? Jesus disse que viria, mas será que ele vai vir? Isso passou na cabeça dos discípulos. E muitas das vezes passa na nossa cabeça. Será que o Senhor vai me abençoar? Será que o Senhor vai abrir a porta do emprego? Será que o Senhor vai curar meu ente querido? Será que o Senhor vai entrar em provisão sobre a minha vida? Será que a minha vida financeira vai mudar? Será que as coisas vão melhorar para mim? Com certeza os discípulos também questionaram isso. E já estava tarde, já estava noite, e nada de Jesus chegar. E leia aí comigo no versículo 26. Quando eles olharam, eles viram andando sobre o mar. Eles ficaram o quê? Atemorizados. Eles ficaram o quê? Com medo. E eles disseram, é um fantasma? E gritaram de medo. Eles ficaram com medo, porque eles viram, eles olharam assim, eles viram alguém vindo à sua direção. Já estava noite já. E Jesus foi caminhando em direção a eles. E eles ficaram com medo. Mas imediatamente Jesus disse, coragem, sou eu, não tenha medo. No versículo 28, o Senhor disse, o Senhor disse a Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Pedro disse a Jesus. Então Jesus estava indo, caminhando sobre as águas. Estava escuro, estava noite já. E eles pensaram que Jesus já não ia mais ao encontro deles. E quando eles olharam, Jesus gritou para ele. Você leu comigo aí no versículo 27. Imediatamente Jesus gritou, coragem, sou eu, não tenha medo. E Pedro disse, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse no versículo 29, então Pedro saiu, então venha. Jesus disse para ele, venha. Então Pedro saiu do barco andando sobre as águas e foi na direção de Jesus. Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, que estavam no barco, o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém, queridos? Olha para você ver. Por um momento, aqueles discípulos não acreditou que Jesus fosse mais ao seu encontro. Mas Jesus tinha uma promessa. Jesus tinha falado para eles, olha, vocês podem ir, que eu vou despedir da multidão e vou ao encontro de vocês. Muitas das vezes nós temos uma palavra, o Senhor libera palavras na nossa vida e fala, ó, pode ir, vá em frente, faça esse curso mesmo, trabalhe dessa forma, age dessa forma, corrija seus filhos dessa forma, eu estarei com vocês. Faça dessa forma, eu vou abrir as portas que você precisa. Eu sei, o Senhor sabe o que cada um de nós precisa. O Senhor sabe o que cada um de vocês que estão em casa precisa nesse momento. Mas muitas das vezes a gente duvida. Muitas das vezes a gente escuta o vento, a gente escuta os burburins, a gente sente aquele vento forte como aqueles discípulos e por um momento a gente duvida. Por um momento a gente fica com medo. E Jesus foi ao encontro deles, porque era a promessa do Senhor Jesus ir ao encontro deles. E quando Pedro viu, você leu comigo, quando Pedro viu Jesus, por um momento Pedro pensou, nossa, é um fantasma. Ele gritou, é um fantasma. E o Senhor disse o que para ele? Não, Pedro, sou eu, não tenha medo. E Pedro desafiou Jesus, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir até o Senhor. E Jesus disse para ele, vem Pedro, vem. E Pedro começou a caminhar. Pedro começou a andar sobre as águas. Você conhece a história. Mas por um momento, quando o vento começou
a soprar mais forte. Pedro começou a olhar para os lados. E Pedro começou o quê? A afundar. Pedro começou a afundar. E ele gritou: Jesus, socorro, Senhor, socorro, me salva, me salva. Ele estava com medo de morrer dentro daquele mar. E Jesus estendeu a mão para Pedro e puxou Pedro. E quando eles entraram dentro daquele barco, o vento cessou. Queridos, o que o Espírito Santo falou muito ao meu coração nessa tarde, ao preparar essa palavra, é que nós não temos que olhar para as circunstâncias, nós temos que olhar para o Senhor, e que quando Jesus está no nosso barco, quando Jesus está na nossa vida, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, querido, pode soprar o vento que for, pode acontecer o burburinho que for, pode os seus colegas de trabalho falar o que for de você, pode acontecer o corte que for na empresa. O Senhor vai estar te protegendo, o Senhor vai estar te guardando, o Senhor está segurando na sua mão. Às vezes você vai gritar: Senhor, socorro, Senhor, socorro, como Pedro gritou. Por um momento, Pedro ficou com medo de morrer, afundar naquelas águas. E ele gritou: Deus, socorro, Senhor, socorro. E o Senhor vai vir, querido, e vai segurar nas suas mãos. E Ele vai te levantar. E Ele vai te colocar de pé. Creia nessa palavra, meus queridos. Creia, o Senhor manda te dizer nessa noite: creia, olha para o Senhor, tira os olhos da circunstância, tira os olhos dos ventos que têm soprado ao contrário à sua volta, tira os olhos das pessoas que têm falado as coisas para te atingir, para mexer com você, para fazer com que você desanime, para fazer com que você perca a sua fé, porque, queridos, as pessoas, sempre tem as pessoas negativas à nossa volta, não é verdade? É no nosso trabalho, é na nossa família, é por onde a gente anda. Às vezes você está andando na rua, você não está nem pensando em nada. Às vezes você encontra com a pessoa e ela te pergunta: e aí, como é que você está? Como vai as coisas? Como é que está sua mãe, sua família? Como que está seu marido, seus filhos? E você fala: está tudo bem. Ela fala: mas toma cuidado, porque o fulano está desse jeito, o vizinho aí da sua casa está com Covid, você toma cuidado. Tem sempre uma pessoa querendo o quê? Te colocar medo. Tem sempre uma pessoa querendo falar uma palavra negativa para nos atingir, queridos. E nós temos que estar sempre atentos àquilo que Deus quer para nós. Porque os discípulos, eles vinham de um dia cansativo. Se você ler depois na sua casa, leia para você entender. Os discípulos veio de um dia cansativo. E eles tinham tudo para falar: não, mestre, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos comer alguma coisa e vamos descansar por aqui mesmo. Porque nós estamos cansados, nós viemos de um dia cansativo. Mas não, o Senhor deu uma ordem para eles e falou: vai, que eu só vou despedir da multidão e vou ao encontro de vocês. E eles não questionaram aquilo que o Senhor falou com eles. Eles não, eles seguiram à risca aquilo que o Senhor, o pedido que o Senhor fez a eles. E aqui no versículo 22... do capítulo de Mateus, capítulo 14, os discípulos foram para o mar, obedecendo a ordem de Jesus, seguindo assim a vontade do Senhor. Então, queridos, a palavra de Deus para nós hoje é: se você for submisso a Deus, obedecendo-lhe em tudo, ouvindo a sua voz, certamente Ele virá à sua situação e virá como seu socorro bem presente, assim como Ele foi na vida de Pedro, amados. Assim como Ele foi com a vida de Pedro, daqueles discípulos. Eles gritaram por socorro, eles estavam no centro da vontade de Deus, eles estavam obedecendo aquilo que o Senhor falou para eles, eles não questionaram, mesmo cansados, mesmo vindo de um dia cansativo. Às vezes você está aqui hoje cansado, sabe? Seu olho está pesado, você está querendo cochilar, mas você veio na presença de Deus,
Você veio na presença de Deus. Queridos, se o Senhor está olhando para o seu coração, o Senhor está olhando para a sua vida, e Ele viu o quanto você o louvou, o adorou de todo o seu coração. Mesmo você ainda pensa assim, nossa, eu hoje estou me sentindo tão cansado, eu hoje estou me sentindo com tanta dor, eu hoje estou me sentindo tão triste, meu coração está pesado. O Senhor vai vir ao seu encontro, assim como Ele veio ao encontro de Pedro, assim como Ele veio ao encontro daqueles discípulos, e o Senhor vai te pegar nas suas mãos, e Ele vai, queridos, te socorrer, assim como Ele socorreu a Pedro. Ele não vai deixar você afundar, amados. O Senhor pede para te falar, seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema que você está enfrentando, seja qual for a dor que você está sentindo agora, nesse momento. O Espírito Santo pede para te falar, amados, creia. Creia na palavra do Senhor, clame a Ele, diga, socorro, Senhor, vem me socorrer, eu não dou conta mais, e o Senhor vai vir, meu amado, e Ele vai te pegar pelas mãos, e Ele vai te socorrer, e Ele vai te colocar no lugar seguro, assim como Ele fez com Pedro. Ele tirou Pedro ali do alto mar e colocou Pedro dentro do barco, novamente. E é assim que o Senhor quer fazer com a gente nessa noite, meus amados. Então, não questione o que o Senhor tem te pedido. Se o Senhor tem te pedido, você sabe o que o Senhor tem te pedido. Você sabe aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Eu sei o que Deus tem me pedido. A gente sabe aonde Deus quer nos levar. Você sabe aquilo que Deus tem falado no seu coração. Muitas das vezes o Senhor tem te falado, muda, conserta isso, conserta aquilo, muda a rota, faça isso que eu estou te pedindo. E muitas das vezes a gente tem o quê? Questionado, Senhor, mas por quê? Por que eu? O Senhor tem falado com você, meu amado, eu sei, o Espírito Santo fala ao meu coração, Ele tem falado ao seu coração, Ele tem te mostrado, Ele tem te pedido algo, e às vezes, muitas das vezes, você tem o quê? Procrastinado. Amados, faça como Pedro, faça como aqueles discípulos, que não questionaram a ordem de Jesus, que não olharam para as circunstâncias, naquele momento que o Senhor mandou eles ir. Então, se o Senhor está te mandando você fazer algo, faça. Se o Senhor está te mandando você sacrificar algo, sacrifique. Se o Senhor está te pedindo mais um momento na presença de Deus, se o Senhor tem te pedido para você se prostrar mais na presença dEle, se Ele tem te pedido mais tempo com você e Ele, dê esse tempo ao nosso Deus. Passe tempo com o Senhor, busque ao Senhor. Queridos, Deus quer te abençoar. Eu sinto a presença de Deus tão forte aqui nesse lugar. Ele pede para te falar, Ele quer te abençoar, Ele quer abrir as portas na sua vida que está fechada. Ao mesmo tempo, Ele quer fechar aquelas portas. Sabe aquelas portas que têm te causado a tristeza? Sabe aquelas portas que têm te causado dor? Sabe aquelas portas que têm te causado tanto sofrimento? Ele quer fechar também essas portas, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus que abre as portas, mas Ele também fecha aquelas portas que têm te prejudicado. Ele sabe aquilo que está te fazendo sofrer, Ele sabe aquilo que tem te feito você perder o sono, tem feito você perder o apetite, ou aumentar o apetite. Amém, amados? Então, queridos, a ordem do Senhor hoje é que você vá. Terça-feira passada, a Vandréia deu uma palavra tão maravilhosa aqui para nós. A ordem do Senhor foi que nós marchemos, para que nós pudéssemos marchar em rumo daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor tem coisas grandes, amados, para realizar na sua vida. O Senhor tem coisas grandes para realizar aqui no nosso meio, nessa igreja. Mas nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido. Outra ordem do Senhor para nós é que nós não desistimos. O Espírito Santo fala ao meu coração. Muitos têm pensado em desistir. Muitos têm pensado, eu não vou dar conta. A luta está
está forte demais, a luta está pesada demais, eu não vou dar conta, acho que eu vou largar isso aqui, vou mexer só com isso aqui, eu acho que eu não vou dar conta de fazer isso aqui. Não, querido, se o Senhor colocou nas suas mãos, você é capaz, é o Senhor quem vai te fortalecer, é o Senhor quem te capacita, é o Senhor quem te coloca de pé. Então não desista. A ordem do Senhor para nós é que nós não desistamos, é para que nós lutemos diante dele, diante das dificuldades, diante dos ventos fortes que está batendo, que está soprando, os meus amados. Quero ler que no versículo 23 e 24 fala: vemos que ao cair da tarde, Jesus estava sozinho no monte orando, e o barco já estava lá no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Queridos, o vento pode ser contrário à sua vida, o vento pode ser contrário à sua vida, mas o Senhor Jesus, Ele está olhando para nós, Ele está vendo o seu esforço, Ele está vendo o esforço que você está fazendo para estar diante dEle, Ele está vendo o esforço que você está fazendo para continuar de pé. É a mesma coisa, querido, da palavra oração. Pastor Marlos sempre gosta de falar, oração é uma palavra tão pequenininha que tem um poder imenso, mas não adianta só orarmos. Muitas coisas não é só orar, a gente tem que ter ação, a gente tem que ter atitude, amados. Então, se o Senhor tem te mostrado, o Senhor tem te mostrado aquilo que precisa consertar na sua casa, aquilo que precisa consertar na sua vida, o Senhor tem falado ao seu coração, palavras após palavras: mude, transforma a sua casa, mude a rotina da sua casa, porque eu quero entrar em providência na sua vida. Aí, queridos, muitos de nós temos olhado os ventos, temos olhado o que as pessoas têm falado à nossa volta, e por muitas vezes a gente tem sentido medo, por muitas vezes a gente tem sentido insegurança, por muitas vezes a gente tem pensado: mas Senhor, eu me sinto sozinha. Por muitas vezes você tem se sentido sozinho, e o Senhor hoje está falando para você assim: amados, eu estou aqui. Queridos, eu estou aqui. Me grita socorro para mim, como Pedro gritou. Eu vou estender a minha mão para você e vou te levantar. Aleluia, aleluia. Queridos, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra dEle não muda. As coisas vão mudar. A internet, traz tanta coisa, a modernidade, tantas coisas, as coisas mudam, mas a palavra de Deus não muda, amados. Ela é a mesma para nós. O Senhor, Ele é o maior interessado em nos abençoar. O Senhor se recusa em te deixar da mesma forma em que você está. O Senhor Ele quer que a sua vida seja para a honra e glória do nome dEle, para que as pessoas da sua família, para que as pessoas que moram perto de você, para que as pessoas do seu trabalho, da sua escola, onde você estiver, possam olhar para você e ver: olha lá, aquele lá é ungido do Senhor, aquele lá é uma pessoa que o brilho da presença de Deus brilha na vida dele. Nossa, como eu gosto de ficar perto daquela pessoa. Ela tem um brilho especial, ela tem algo especial. Ai, como eu gosto de abraçar a Andréia. Eu sinto a presença de Deus na vida dela. É assim que as pessoas têm que olhar para nós, é assim que as pessoas têm que querer estar perto de nós, amados. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser diferentes. O mundo não pode nos mudar, mas a palavra de Deus sim. A palavra de Deus, ela tem que nos mudar a cada dia. Nós temos que nos colocar diante de Deus e dizer: Pai, aonde eu tenho errado, aonde eu tenho fracassado, Senhor. Pai, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, algo que te entristece, que te aborrece. Nós temos que ter coragem para dizer isso para o Senhor, amados, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos errantes. O Senhor é tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, tão real nas nossas vidas. Queridos, se nós nos colocarmos diante do Senhor, se nós nos posicionarmos diante do Senhor, se nós
confiarmos nele, se nós olharmos para ele e colocar o nosso barco da nossa vida na presença dele, querido, você não vai afundar. Não vai afundar, amados. Nada de mal vai te acontecer, praga alguma chegará à sua casa, a palavra de Deus te garante, 1.000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, a sua casa não será atingida, os seus filhos, seus pais, o seu marido, sua esposa, a sua família, os seus, serão guardados pela mão do nosso Deus. Então, queridos, busque, clame, faça como Pedro. Se você se sente desanimado hoje, se você sente que não vai dar conta, se você sente que está pesado demais, grite, fala: Deus, me socorre, Senhor, Pai, socorro, eu não dou conta mais, me ajuda, meu Deus, me ajuda, Senhor. E o Senhor vai vir, meu amado. Ele vai vir, Ele está louco para vir te dar a mão e te puxar, Ele está louco para vir e te pegar pelas mãos e te colocar em pé em um lugar seguro. Mas muitas das vezes, nós ficamos o quê? De braços cruzados, esperando as coisas acontecer, enquanto o Senhor está lá. Nossa, será que a minha filha hoje não vai me buscar? Será que a minha filha hoje não vai falar comigo? Queridos, eu não sei você, mas essas madrugadas têm sido momentos especiais na presença de Deus. Passa tão rápido, parece que não dá tempo de falar tudo que a gente tem que falar para o Senhor, não é verdade? Parece que, nossa, aí eles ficam amém, amém, os meninos ficam amém, amém. E eu já? Acabou. Deu 3:10, acabou. Parece que não deu tempo de falar tudo. E os meninos falam assim: como é que você dá conta de orar desse tanto? Eu lembro da Angélica toda madrugada, porque ela também falava isso para mim. É o costume, querido, quanto mais a gente fala com Deus, mais a gente quer falar, quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente quer buscar, quanto mais você ora, mais você quer orar. Aleluia. Então, queridos, o Senhor está falando com você aqui nessa noite. Ouve a palavra dEle. Ouve a palavra do Senhor nessa noite. Ele está falando conosco aqui nessa noite. Algo importante também é entre a dúvida e a fé. A fé é o combustível que move o poder de Deus a favor daqueles que crêem. Quero ler novamente para você entender. A fé é o combustível que move o poder de Deus a favor daqueles que crêem. Quantos crêem no nosso Deus? Queridos, nós temos que crer mesmo. Crer naquilo que a gente não está vendo. Essa é a fé que o Senhor quer que nós tenhamos nele. É crer verdadeiramente. Não adianta se eu crer que Ele está aqui, eu estou vendo. Não, eu tenho que crer naquilo que eu ainda não vi. Eu tenho que crer e profetizar e declarar aquilo que ainda não estou vendo. Agora a dúvida faz o homem se perder e afundar. Não duvide, querido. Não duvide nem um segundo da sua vida, que o Senhor está cuidando de você, que o Senhor é o maior interessado em te abençoar, que o Senhor tem grandes coisas para liberar na sua vida, na sua casa e na sua família. Creia com toda a força do seu coração, meu amado. Creia, mas creia mesmo do fundo da sua alma, que o Senhor, Ele está com a sua mão estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Lá no versículo 28, Pedro diz: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O versículo 29 diz: venha. O Senhor diz para Pedro: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ele ficou com medo. E começando a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me. Grite. Se você vê que você está querendo afundar, se você
perceber que o seu barco está querendo afundar, se você perceber que você não dá conta mais, grite bem alto: Senhor, me socorre, Deus. Grita, querido, grita, e Ele vai vir ao seu encontro, Ele vai vir ao seu encontro. O vento cessa quando Jesus entra no barco, o vento cessou quando Jesus colocou Pedro e entrou dentro daquele barco, o vento cessou. Então, queridos, quando você gritar e o Senhor vir te socorrer, te puxar e te colocar em terra seca, o vento vai cessar. O vento vai cessar. O vento vai cessar na sua vida. Eu declaro, eu profetizo que o vento está cessando na sua vida. E você vai colher, vai receber tudo aquilo que você tem clamado, tudo aquilo que você colocar diante de Deus. O Senhor vai vir e vai liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Amados, no versículo 31 diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O Senhor está perguntando para nós hoje: por que você duvidou naquele dia que eu te disse? Por que você duvidou que eu iria te abençoar? Por que você duvidou que eu estou guardando você e a sua casa? Por que você duvidou que eu separei você? Por que você duvidou que você é a menina dos meus olhos? Por que você duvidou que eu te chamei para você ser bênção aonde eu te colocar? Porque você duvidou da capacidade que eu coloquei dentro de você. Porque é o Senhor quem nos capacita a cada dia. No versículo 32 disse: quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Não olhe os ventos contrários, meu amado. Se coloque sobre os vossos pés. Não olhe os ventos contrários. Eu quero que você, nesse momento, possa fechar os seus olhos nesse instante. Você que está em casa, feche os seus olhos. Você sente que não vai conseguir, você sente que está pesado demais. Grite aí, diz para o Senhor, não tenha vergonha da pessoa que está do seu lado. Fale com Deus agora, fala: Deus, me socorre, Pai. Oh, Pai, eu estou na sua presença, Senhor. Me ajuda, me socorre, Senhor, eu estou com medo de afundar. Ah, meu amado, fale com Deus, abre os seus lábios. Eu desafio você agora a gritar bem alto para o Senhor vir te socorrer. Ele vai vir te socorrer, Ele está vindo ao seu encontro. Assim como Ele veio ao encontro de Pedro, assim como Ele pegou nas mãos de Pedro e o levantou, Ele está te levantando neste momento. Ele está te colocando de pé, Ele está te levantando, Ele está te fortalecendo, Ele está te capacitando nessa hora. E Ele está te dizendo: ah, meu filho, ah, minha filha, você é muito amada minha, você é amada do meu Pai. Oh Deus, eu oro por aqueles que se sentem, Senhor, desanimados, Senhor. Oh Deus, aqueles que se sentem, Senhor, enfraquecidos, Senhor, que não conseguem caminhar, Pai. Mas nós clamamos: Deus, oh Senhor, socorre a vida de cada um desses teus filhos. Vem em direção a cada um nessa noite, Pai. Assim como o Senhor Jesus foi em direção à vida de Pedro e aqueles discípulos, Senhor. Oh Pai, segura nas mãos de cada um nessa noite, Pai. Coloca de pé aqueles que se sentem fracos, Senhor. Fortalece, renova a fé, Pai. Renova, Senhor Jesus, a Tua presença na vida de cada um, meu Deus. Pai, que possamos viver e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Deus, o Senhor tem tanto para liberar no nosso meio, nas nossas vidas. Pai, que possamos consertar as nossas vidas diante de Ti. Pai, que possamos firmar os nossos pés na Tua presença, Deus. Pai, não nos deixe olhar, Pai, para as circunstâncias. Pai, não deixa, Pai, que olhemos, Pai querido, para os ventos contrários que tem, Senhor, soprado
Nós sabemos que os ventos vão soprar, mas que nós devemos olhar para o Senhor, devemos olhar para o alto, aonde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, Pai. Fortalece a vida de cada um desses irmãos, Pai. Abençoa a vida de cada irmão que estão nas suas casas, Deus. Oh, Pai, abençoa, Pai, o lar, a família de cada um. Deus, dê a todos um restante de semana abençoado, Pai. Oh, Senhor Jesus, leva teus filhos, leva as suas filhas de volta às suas casas. Não da mesma forma em que aqui elas chegaram, Deus, mas fortalecidos em Ti, fortalecidos pela Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é verdadeira, Senhor. A Tua palavra não muda, Pai. E o Senhor, Pai, tem grandes coisas, Senhor, para fazer na vida daqueles que creem em Ti, daqueles que creem na Sua palavra, Pai. Leva todos de volta às suas casas, Senhor, guardados, protegidos, abençoados por Ti, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus, aleluia. Amados, que Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado. Domingo nós estaremos aqui, a mesa vai estar posta. Domingo é Santa Ceia, às 18 horas. Venha, se prepare para este culto. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.